que abrimos aqui mais um painel temático. Eu sou a professora Tatiana Brum Parmegiani Gomes, aqui do Instituto Brasiliense de Direito Público em Brasília. E nós hoje vamos ouvir a professora Letícia Leidens. Eu vou apresentá-la e, na sequência, eu passo a palavra à professora. Então, a professora Letícia, a doutora Letícia Virginia Leidens, é professora adjunta e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, doutora em Direito pela Universidade Gama Filho, com período de pesquisa na Università degli Studi de Salerno e Pisa, e com aperfeiçoamento em Direito Comparado pela Università degli Studi de Salerno também. É uma alegria estar aqui com a professora Letícia e com todos aqui no 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Então, eu já passo a palavra. Doutora Letícia, está com a palavra. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de saudar a professora Tatiana, conhecendo agora, né, de forma virtual. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pela apresentação. Gostaria de fazer um agradecimento especial ao professor Wagner de Menezes pelo espaço de fala, pelo convite, a possibilidade de estar aqui com todos os professores e pesquisadores em Direito Internacional. É sempre um encontro muito especial anualmente, quando nós podemos colocar e debater as nossas pesquisas com profissionais da área. Eu gostaria também de saudar a organização do Congresso Brasileiro de Direito Internacional, que está de parabéns, a forma virtual, como se colocou, é muito organizado, excelentes debates, então é sempre um prazer estar aqui. Bem, me direcionando então para a minha fala, a titulação do trabalho, ela busca retratar os 20 anos da Convenção sobre os Aspectos Civis de Sequestro Internacional de Crianças no Brasil. Avanços e dificuldades, tá? Como nós sabemos, trata-se de uma convenção que foi promulgada no ano de 1980. No entanto, nós temos a promulgação no Brasil e a entrada em vigor a partir de abril de 2000. Então, ainda há um lapso temporal até que tenha ocorrido a promulgação e a entrada em vigor. Então, a minha análise, ela busca, então, resgatar esse lapso temporal que, nesse ano, nós fazemos, então, 20 anos com a convenção e verificar, dentro desse processo, desse lapso temporal, se nós encontramos avanços e dificuldades com o passar do tempo, tá? Então, como vocês sabem, em se tratando da incidência da Convenção de Subtração Internacional de Crianças, trata-se de uma situação fática em que uma união mista, né, na maioria das vezes, com a presença de filhos, geralmente vem a ser resolvida a questão de guarda e de visita da criança, né? Mas muitas vezes isso não acontece. Tá? E quando não acontece e essa ruptura se dá de forma transnacional, nós temos então a incidência daquilo que nós chamamos no direito internacional de sequestro ou subtração internacional de crianças. Tá? Bem, o que eu quero falar nessa fala e nesse espaço? Eu quero destacar alguns aspectos da Convenção da Haia de 1980 dentro de um plano geral e do plano aplicado no Brasil. Como que se dá o resultado desses dados? Qual é a base para a minha fala? A base para a minha fala trata-se de uma pesquisa qualitativa em que eu fiz uma investigação de casos julgados no Brasil, aí no caso, os tribunais regionais federais, os 5 tribunais regionais federais que nós temos, iniciando particularmente no ano de 2005
porque de 2000 a 2005 nós tivemos poucos casos, ainda se iniciava a aplicação da convenção no Brasil. Então, de 2005 a 2020. Então, são os dados, né, a partir desses dados, que estão sendo analisados ainda pelo meu grupo de pesquisa da Universidade Federal Fluminense e por mim, algumas premissas e algumas conclusões acerca daquilo que ele nos fala acerca de como o Brasil se comporta no processo de interpretação e aplicação da convenção. Então, eu vou enumerar alguns pontos, tá? O primeiro ponto que eu gostaria de falar é a respeito da celeridade, tá? A celeridade de um processo que envolve a subtração internacional de crianças. Está lá no artigo 2º, está lá no artigo 11 da Convenção, e que nos pede que se dê um procedimento de urgência, que nos fixa um prazo de 6 semanas para que se dê o julgamento de retorno ou não da criança ao estado de residência habitual. Bem, então aí nós temos uma preocupação convencional com o tempo, né? O tempo trata-se de uma questão visceral para uma relação parental, porque no caso da aplicação da Convenção de Sequestro Internacional de Crianças, esse tempo ele vai refletir diretamente na regra geral, que é o retorno imediato. E então eu ressalto a palavra imediato, que está lá no artigo 1º da Convenção, ou seja, há uma preocupação com essa urgência, então, portanto, o retorno imediato. E ele também interfere no processo de aplicação dos artigos exceções, porque muitos dos artigos exceções, por exemplo, o artigo 12, que trata-se de adaptação da criança ao novo meio, ele só vai poder ser aferido ou aplicado se não se passar um tempo de menos de um ano. Outra exceção, considerar o direito de guarda, se ele era exercido à época da subtração. Outra exceção, que então o pai ou a mãe venham concordar posteriormente com a transferência. Então, são 3 aspectos que estão na normativa da convenção que falam do tempo. Bem, o que eu posso falar sobre isso, né? Nós temos uma prioridade legislativa de julgamento, prevista, então, no artigo 2º e no artigo 11 da Convenção. E como que o Brasil responde a essa celeridade? Bem, o Brasil responde negativamente. A análise dos processos de 2015, de 2005 a 2020, que a gente está analisando, a média de julgamento é de 1 ano e meio, como mínimo. Então, essas 6 semanas, né, a previsibilidade da celeridade, por hora, nesse percurso de 20 anos, nós não temos um atendimento à brasileira, tá? O que também é importante, um segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar, a mediação, o uso da mediação nas ações que envolvem subtração internacional de crianças. Bom, o guia de boas práticas, que é aquele material que nos é fornecido pela Conferência de Haia, ele nos incentiva o uso da mediação, né? Através das autoridades centrais, por exemplo, está lá no artigo 7º, que as autoridades centrais, então, devem assegurar uma entrega voluntária da criança ou facilitar uma solução amigável. E o que se verifica nos casos do Brasil? É muito inexpressivo o uso da mediação em se tratando de casos que envolvem a subtração internacional. Então, aí nós temos mais uma resposta também à contramão da orientação da Convenção de Haia a respeito desse aspecto. Bem, um terceiro aspecto que eu gostaria de ressaltar
a regra geral e as exceções, tá? Como que se trabalha a regra geral e exceções? A regra geral, quando um juiz recebe uma demanda que envolve a subtração internacional de crianças, está lá no seu artigo 1º, é a orientação geral, né? Que essa criança deve retornar imediatamente ao seu estado de residência habitual. Em contrapartida, nós temos também a previsão de artigos exceções na Convenção da Haia, né? Que seria então os artigos 12, o artigo 13 e o artigo 20. O que nós verificamos nessa pesquisa de dados oriundas de uma pesquisa jurisprudencial? Que até 2015, o Brasil aplicava mais as exceções do que a regra geral. E isso é um problema para a interpretação, né, inclusive sistemática do direito. A regra geral, as exceções não podem se tornar uma regra geral, né? Então, se verifica a partir de 2015 uma mudança, né? Os tribunais regionais federais aplicando mais, então, a regra geral em face das exceções. E aí, quais são os critérios, ou o que nós podemos falar que incentivou essa mudança, né? Nós temos o aperfeiçoamento da leitura dos artigos exceções, né, trazidos pela academia e em conjunto com os órgãos institucionais, o Poder Judiciário, a AGU, o Ministério Público. Então, uma leitura mais aperfeiçoada de como se aplicar os artigos exceções, que pode se dar como um reflexo de mudança. Nós temos também uma leitura a partir da necessidade de se comprovar as exceções, né? Ou seja, ela só pode ser alegada se comprovada para ser aplicada na sua fundamentação. E o uso também de na fundamentação das decisões de duas ou mais exceções ao mesmo tempo, tá? Então, nós colocamos como causas iniciais, assim, para essa mudança. Por que é importante falar desse aspecto, regra geral e exceções? Porque os efeitos de cada decisão, seja a regra geral, seja a exceção, serão diferentes, tá? Porque se eu aplicar, num caso concreto, as exceções, eu estou alterando o estado de residência habitual da criança. Eu estou alterando a jurisdição que irá julgar a questão de fundo, que é, então, o exercício do direito de guarda ou visita. Então, há um efeito reflexo e, por isso, é importante considerar esses aspectos. Bem, como quarto aspecto, eu quero falar das exceções, tá? As exceções ao retorno da criança. O que eu posso extrair da leitura das exceções? Primeiro, ela possui uma ausência de um caráter objetivo. O que isso significa? Eu não tenho um conceito convencional do que é um risco grave, ou um conceito convencional do que é uma adaptação da criança no novo meio, tá? E eu não tenho justamente porque tem uma razão de ser, que a finalidade é que ela se materialize no plano concreto. Justamente para dar um espaço a uma infinidade de possibilidades práticas da sua materialização no plano concreto. Então, é positivo que não tenhamos um conceito convencional acerca dos artigos exceções. É positivo que não tenhamos um espaço fechado de interpretação, porque ele pode se materializar de diferentes formas. Bem, em relação à aplicação das exceções pelos tribunais do Brasil, nós percebemos o uso de uma certa semelhança ao tratar de cada exceção, mas não necessariamente um padrão, tá? O que eu quero dizer com isso? Para um tribunal, o que é considerado adaptação ao novo meio? Alguns falam ter matrícula escolar, ter uma boa relação com a família e com os colegas de escola, ter uma moradia.
E, por outro lado, eu tenho decisões que falam que se a criança possui saúde, ela está adaptada. E muitos outros se repetem. Então, nós temos um aspecto nos tribunais aplicativo das exceções no Brasil, de forma semelhante, mas que não revelam um padrão, tá? Há ainda novidades. Isso também, se a gente considerar nesse aspecto, o surgimento de um caso em que envolve um bebê. Como que eu vou considerar a adaptação ao novo meio de um bebê? Então, cada caso concreto vai me trazer elementos para definir como que eu vou direcionar a aplicação do artigo exceção. Bom, dos artigos exceções, eu gostaria de dar destaque a um específico, que é o artigo 13b, que trata do grave risco, né? O grave risco da criança ao retornar se sujeitar a uma situação física ou psíquica, né? E o que eu quero falar sobre isso? Grave risco ou risco grave? Que na maioria dos casos que o Brasil aplicou através dos tribunais o artigo 13b, eram casos que o grave risco se materializava na violência doméstica, tá? E nas suas mais variadas formas, obviamente, e que também aparece a predominância do gênero feminino nesse contexto. Então, aqui aponta para uma questão de gênero no Brasil, né, em relação à aplicação do artigo 13b, quando envolve essa exceção, e aí nós temos que considerar que nós temos duas vulnerabilidades, da mãe, né, por causa do gênero feminino, que sofreu essa violência e ainda sofre de forma permanente, e a vítima, que é a criança, como o principal vulnerável, que a Convenção busca tutelar. O que o Guia de Boas Práticas nos orienta? Bom, se estamos diante de um caso de duas vulnerabilidades, esse processo de interpretação e aplicação pelos tribunais deve ser mais rigoroso, tá? Não necessariamente que vá se consolidar a prática ilícita da subtração internacional, mas não pode deixar à mercê diante dessa situação de vulnerabilidade dupla que se apresenta. E o Guia de Boas Práticas, então, orienta um diálogo e uma interpretação com os direitos humanos, tá? Então, esse é um cenário que se abre em que há essa necessidade desse rigor, principalmente pelos dados que apresentam o Brasil, invocando, então, e denunciando que a maioria das pessoas que se submetem ao risco grave são mulheres. E aí o interessante é que a maioria dos casos analisados, a entrada dessas mulheres se deu de forma clandestina. E isso justifica também a violência que sofreu anteriormente e que ainda sofre permanentemente pela escolha do modelo de entrada no país, né, que se dá então de forma clandestina. E aí, então, eu gostaria só de colocar um último aspecto em relação ao artigo 13b, que trata-se de uma curiosidade diante do cenário que nós estamos passando, é que o teor do seu artigo, ele nos traz que existe um risco grave da criança ao seu retorno ficar sujeito a perigos de ordem física, ou psíquica, ou a qualquer modo de uma situação intolerável. Eu gostaria de destacar uma situação intolerável. Por quê? Porque na prática, antes da pandemia, tá? Quero fazer esse destaque, esse recorte, antes da pandemia, ao analisar os casos de subtração no Brasil, a situação intolerável, ela nada mais era do que a exposição a esse grave risco. É uma situação intolerável voltar a um ambiente familiar de violência. Então, por si só, ele não se materializava. Mas a doutrina já anunciava
que é uma situação intolerável voltar a um estado de residência habitual com uma pandemia. Então, a doutrina anunciava, ainda que hipoteticamente, hoje nós estamos vivendo uma pandemia, então é importante aos observadores da área de direito internacional a averiguação se esses novos casos irão se utilizar e se valer desse comentário e dessa qualificação trazida para a doutrina, pela doutrina, para os casos concretos. E por último, eu gostaria então de fazer um outro aspecto que eu gostaria de apresentar, é a questão da residência habitual, tá? O que nós precisamos considerar na residência habitual? Primeiro, que trata-se de uma fixação de competência, né, prevista pela convenção, e essa fixação de competência, ela é especializada, ela está na convenção, não está no CPC, e aí, então, nós temos que dar uma atenção para isso. Outro aspecto é a ausência de um conceito convencional de residência habitual, e isso também possui uma razão de ser, né? Justamente que o conceito ele se dará de forma concreta, nos casos concretos, né? Que vai definir o que é residência habitual. Então, obviamente, trata-se de um conceito fático e não jurídico, e que geralmente vem sendo aferível pela habitualidade, né? A habitualidade da residência local, da moradia, do local de trabalho, dos laços sociais. No entanto, a convenção pensa em famílias que possuem esse elemento habitualidade, né? Que geralmente é o que se constitui. Mas aí a questão, por exemplo, que eu coloco de famílias viajantes, aquelas famílias que ficam a cada 2 meses no país, né? De família cigana, que também está num trabalho de mobilidade constante. E aí, quando o juiz recebe uma ação de subtração internacional, a dificuldade de se definir qual é o estado de residência habitual, qual é o estado que essa criança deve retornar, aquele de 2 meses, aqueles de 6 meses, aqueles de 3 meses. Então, a convenção ela não trabalha com esses aspectos atípicos, né, que poderá surgir com a prática. No Brasil, o Brasil não há dificuldade, nós não temos nenhum caso de dificuldade de identificação de qual é o estado de residência habitual, não apareceu nenhum caso atípico, e muitas vezes o estado de residência habitual se confunde com o estado requerente, que é aquele que está solicitando a cooperação jurídica internacional, então não há essa dificuldade. No entanto, a dificuldade em relação a esse tema é o reconhecimento dessa fixação de competência. Nós não verificamos nos trabalhos de processo civil, muito pouco ainda nos trabalhos de direito internacional privado, ressaltando essa regra de competência prevista na Convenção da Haia de 1980, e também, na prática, nós verificamos uma confusão no modelo de interpretação da residência habitual, não como um conceito fático, mas utilizando um conceito jurídico, que é o domicílio, previsto, então, no nosso Código Civil de 2002. Então, há uma certa distância entre os conceitos que também precisa ser aperfeiçoado e trabalhado pelo julgador para atender a linha de leitura orientativa da Convenção da Haia. Bem, qual é a conclusão, né, de todos esses aspectos levantados? Nós temos uma postura modificativa do Brasil em relação aos seus julgados, no sentido de estar mais conforme a orientação das conferências de Haia, do Guia de Boas Práticas, a partir dos últimos 5 anos, tá? A partir de 2015. Nós temos uma evolução, ainda que com algumas dificuldades, a gente pode dizer que há uma evolução no seu tratamento e há uma diferença
diferença do seu tratamento de 2015 para cá? O que é importante ressaltar? Essas situações, esses aspectos, eles se expandem com a pandemia, né? A pandemia nada mais faz do que colocar uma luz, então, a esses aspectos. A celeridade, o uso da mediação, o trato das exceções, o risco grave, ou seja, aumenta, se potencializa a vulnerabilidade da criança nessa situação e muitas vezes da mãe que vem a sofrer o impacto do artigo 13b, conforme a gente narrou. Então, qual é a indicação, quais os caminhos que nós podemos, então, refletir e abrir para o debate, né? Eu sempre fui muito a favor do estudo do direito comparado. É sempre interessante verificar como que os outros estados partes respondem, né, a essas mesmas situações, no formato de interpretação e aplicação da Convenção da Haia de 1980. Verificar para aperfeiçoar o nosso sistema ou para conhecer melhor o nosso sistema e ver quais as linhas de possibilidades que podemos, então, responder para o melhor atendimento, digamos assim, do viés da Convenção da Haia. Também eu gostaria de destacar como um caminho de aperfeiçoamento o estudo dos relatórios pós-convencionais e o guia de boas práticas, tá? Ontem até eu assisti a palestra da professora Nádia de Araújo e que foi ela tocou justamente nesse aspecto que trata-se de um material muito rico, o guia de boas práticas e os relatórios e as orientações da Conferência de Haia, porque ele se aperfeiçoa esse processo que é constante para qualquer Estado parte de interpretação e aplicação. Então, não se trata de uma ausência legislativa ou uma substituição de uma convenção, mas sim desse aperfeiçoamento no trato do conteúdo que nós até então já temos. Tá? Então, essa seria a minha explanação, assim, no sentido de levantar o debate, provocar, né, que é o trabalho constante que nós fizemos na universidade, e dividir, então, aqui com vocês a minha pesquisa e as minhas orientações que a gente tem trabalhado junto à Universidade Federal Fluminense. Agradeço, então, a todos que estão aqui e a professora Tatiana, que me coloco à disposição. Maravilhoso. Nós que agradecemos, Letícia, e inclusive, agora agradecendo novamente, é uma honra estar aqui contigo. Nós não nos conhecíamos pessoalmente e dividir um painel sobre um tema tão caro, né, a todos nós, internacionalistas, Convenção sobre o Sequestro de Crianças, de Menores, essa convenção que atua, né, em nível de leis, de instituições e também de atitudes, dando sempre esse equilíbrio entre o direito da criança e também o direito daqueles que têm os seus responsáveis legais. E agora eu estava percebendo aqui que essas provocações foram muito válidas, porque nós temos perguntas da nossa audiência. Então, primeiramente, a professora Leila Cavalieri, ela coloca: o que ocorre se o genitor que subtrai a criança devolvê-la fisicamente e for preso no estado de residência habitual? Queria cumprimentar e agradecer a minha colega e amiga Leila Cavalieri, né? A gente sempre trabalha e a gente conversa muito a respeito da tutela da criança no direito internacional. Ela se ocupa com a adoção e eu trabalho mais na linha da subtração. E aí é sempre maravilhoso a Leila nos seus comentários. Essa questão do retorno da criança e a possibilidade, então, do genitor que subtraiu vir a ser preso é também um dos aspectos que deve ser considerado, né? Porque como a convenção ela trabalha aspectos civis, não retrata, não deixa claro quais são os aspectos penais por detrás
dessa conduta, né? Dessa conduta que é ilícita para fins cíveis e para fins penais. Muitos países, então, colocada como crime essa ação. E aí o retorno justamente se coloca, então, essa pessoa nessa situação de prática criminosa, né? Obviamente, respondendo um processo, com o devido processo legal e tal. Então, é um dos aspectos, principalmente em relação à criança, né? Então, é muito complicado a aplicação da regra geral em caso em que envolve o retorno e a prática penal, aí no caso da ação, da prática da ação como um delito, né? É bem complexo. Nós temos alguns países, a Alemanha, que já temos casos que envolveram o Brasil nesse aspecto, e aí são outros debates que se abrem. Sem dúvida, professora Letícia. Se der tempo aqui, mais duas perguntas. A Ana Larissa questiona: a violência doméstica contra a mãe que sequestrou o filho para outro país pode afetar o direito de visitação do pai que mora em outro país? Qual a sua opinião com relação a tal fato? Ana Larissa, o que nós temos que considerar, né? Geralmente, nos casos que envolvem subtração internacional, não se tem ainda uma definição de guarda unilateral ou uma guarda compartilhada, né? E aí a possibilidade, então, de um genitor ter a guarda e o outro genitor ter o direito de visita. A grande maioria dos casos, há uma ruptura da relação conjugal e aí, então, não se organizou esse aspecto. E por isso que entra a Convenção da Haia de 1980, porque ela tutela esse resguardo daquele pai ou daquela mãe que ficou naquele país e teve o seu exercício de direito de guarda ou visita violado. Quando acontece de já haver uma separação de guarda e visita entre um genitor e outro, até inclusive eu acredito que eu falei com o Fernando Meneiro, que ele me mandou uma mensagem que estava com um caso que se assemelhava a essa situação. É muito complexo, porque qual é a nossa leitura, Ana Larissa? Que o direito de guarda e de visita que está regulamentando essa relação não é o direito brasileiro. Então, nós não podemos nos valer da nossa legislação para orientar se vai causar algum empecilho ou não em relação à visita. Porque o direito de guarda e visita que já foi regulamentado é da lei do estado de residência habitual aonde foi regulamentado. Tá? Então, aí nós temos que fazer uma análise do direito comparado, por exemplo, na Alemanha, se naquele caso em específico, podia ocorrer, então, essa saída do país sem a autorização do outro genitor que teria o direito de visita. Então, é uma análise de lei aplicável ao estado de residência habitual, e não a partir do nosso direito interno, depende do caso concreto. Perfeito. Bom, então nós nos aproximamos aqui do final dessa exposição brilhante. Eu só tenho a agradecer a Letícia, o quanto ela nos ensinou nessa tarde. Eu aqui tomando várias notas. Foi uma exposição, uma aula sensacional. Eu te agradeço, Letícia. Agradeço também ao professor Wagner pelo convite e fica com a palavra para se despedir, então. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Tatiana, foi um prazer estar aqui com você, é um prazer te conhecer novamente, ainda que virtualmente. É um prazer ver aqui os meus alunos lá da UF e vários amigos. Muito obrigada, agradeço imensamente o espaço de fala no Congresso Internacional. Obrigada e um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.